Fala, meus imbatíveis. Olha quem chegou por aqui. Gostei da música de introdução aí. Tá vendo? Aqui Arrasou. você sabe o que é. Aqui é a frequência aqui, você sabe o que tem que ser, né? Tem que ser lá em cima. Vai começar já a nossa live já com a nossa intensidade aqui, né, em Deus, porque eu sei que tudo que a gente faz aqui nessa terra é para honrar Ele, né? Então eu sei que muitas pessoas vão receber o que vai ser tratado aqui e vão ter vidas transformadas. E a nossa missão é essa, né, Vivi? Verdade. Então, Vivi, olha só, você é a segunda convidada de Batiblecast aqui do ano 2024. E eu quero agradecer imensamente todo o carinho, o aceite que você teve e sempre tem com a gente. A conta aqui é humilde, mas você sabe que você, Orlando, toda a sua família tem um lugar cativo aqui na nossa casa. Nós amamos vocês, amamos a vida de vocês. Vocês são muito importantes para a gente e eu quero já agradecer já por tudo aquilo que vai ser tratado aqui, tudo que vai ser abordado por você. Eu sei que, né, você é uma especialista nesse assunto que nós vamos falar, né, e você usa a terapia como uma forma, né, como uma ferramenta de abençoar a vida das suas clientes na questão que realmente é um desafio no ano de 2024, né? Falar de emagrecimento depois de sair da pandemia, todo mundo mais cheio, todo mundo cheio de problemas emocionais, de transtornos emocionais. Então, Vivi, eu deixo agora com você a live e fique à vontade, a casa é sua, se sinta em casa, se sinta no seu perfil, na sua conta. A minha esposa acabou de entrar aqui, meu amor, boa noite, obrigado aí por quem está entrando. Vamos mandar o convite pro pessoal, Márcio. Vamos Pessoal, sim. vamos mandar um aviãozinho para as pessoas, para saber que a gente está ao vivo. Isso. Estou fazendo isso aqui agora. Vamos aproveitar aqui, Vamos trocar. chamar o pessoal aqui. Vamos lá. Vamos. Bora. Isso aí. Então, Vamos que primeiro, vamos. obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Sempre maravilhosa a nossa troca, né? As nossas lives são sempre muito top. E esse é um assunto que é muito importante. Ele está sendo. Oi, meu amor, seja bem-vinda. Ele está sendo abordado agora, né, no Big Brother Brasil, mas assim, são Sim. problemas que a gente sempre teve. As pessoas falam muito sobre a questão do emagrecimento, mas não se fala tanto sobre a questão dos transtornos alimentares, do comer emocional, né? Que a gente vai entender a diferença. Porque o que acontece, né? 95% das pessoas que emagrecem, Márcio, voltam a engordar, né? Isso é um estudo que mostra isso. Sendo que essas 5% das pessoas que não voltam a engordar, infelizmente, muitas delas mantêm o peso por meio desse tipo de transtorno. Então, come, bota pra fora, ou então não come, ou então come com culpa, ou tem um comer que a gente chama de transtornado, né? Então, às vezes a gente tem um transtorno alimentar que já foi diagnosticado, mas às vezes são episódios. Um comer transtornado é quando você se preocupa demais, por exemplo, com o que você come. É quando você tem muita culpa ao comer, você tem medo de engordar, você fica muito na neurose do que come, isso engorda, isso emagrece. Então você acaba gerando um momento de estresse nas suas refeições. Então a gente chama isso de um comer transtornado, né? E o comer emocional é aquele comer que às vezes quando a gente está estressado, está ansioso, está com alguma emoção que a gente não está conseguindo saber lidar, a gente escolhe a comida como um refúgio, a gente escolhe a comida para poder aplacar a nossa dor, para preencher um vazio, né? Normalmente a gente escolhe essas comidas mais hiperpalatáveis, que a gente chama que tem excesso de sódio, de açúcar, de gordura, porque elas são mais, a gente chama de comfort food, né? São aquelas comidas mais guloseimas, assim, né? Normalmente, ou então uma comida que tem uma memória afetiva, né? Tem muita gente que recorre ao doce, mas não necessariamente só ao doce, né? Já o transtorno alimentar, vamos falar aqui da compulsão alimentar, que todo mundo está falando, né? Ele já é mais caracterizado por você
comer uma quantidade muito grande, exagerada em um curto período de tempo. Você come mais rápido. Sabe aquela pessoa que às vezes até fica sem ar? Come, né? Você percebe quando é um comer de ansiedade, que nem mastiga direito, já quase engole a comida. Nas primeiras garfadas ou mastigadas, você sente até o sabor, mas depois nem sabe mais o que você está comendo. É completamente no automático. Inclusive tem um livro, um filme que reproduz muito bem isso, que eu super indico para as pessoas assistirem, para ver como é isso na real mesmo, que é a baleia, eu acho, né? Que ele trabalha, mostra muito essa questão da compulsão alimentar. Ele vai comendo, ele come o que vem pela frente. Tem pessoas na compulsão alimentar que até comem, assim, sei lá, feijão gelado, salsicha gelada, sabe? Já tive clientes que me reportaram que era assim, era o que vinha pela frente, sabe? E eu posso falar por experiência própria também, né? Porque essa é a minha missão, porque eu já passei por isso, né? Então, eu escolhi trabalhar com esse nicho e trabalhar com essa linha, porque eu sou a minha persona transformada, né? Eu passei por tudo isso e eu quase morri, infelizmente, por conta de transtornos alimentares. Então, é muito cruel para todos, mas principalmente para as mulheres que se cobram tanto, né? Ter aquela forma, aquele corpo perfeito para se encaixar dentro dos padrões. Então a gente é muito crítico com a gente e às vezes a gente acaba fazendo loucuras. Muitas pessoas julgam, falam, essa pessoa ela é muito vaidosa, ou então ela é muito desequilibrada, o que quer que seja, né? As pessoas julgam muito, mas não sabem o que tem por trás. Às vezes a pessoa tem um transtorno alimentar, ela não consegue lidar com aquilo. Então às vezes as pessoas achavam que era fresca, né? Quando eu tava com anorexia, não come, não é fresca e tal. Não, gente. A anorexia, por exemplo, é um transtorno alimentar que você para de comer, você fica com pavor de comer, de engordar, e você para de comer e você tem uma distorção da sua autoimagem. Então a pessoa, eu, por exemplo, estava quase cadavérica, eu cheguei a ter 34 quilos, dava pra ver todos os ossos do meu corpo, do meu rosto, enfim, eu tava um cadáverzinho. E eu me achava gorda, eu me olhava no espelho e eu me achava gorda. Aí as pessoas achavam que era frescura, que era besteira, mas não, você se vê obesa mesmo você tendo osso puro. Então, assim, isso é sério, isso mata. Eu quase morri, literalmente, tive várias complicações por conta disso. A bulimia, né, que são episódios de compulsão e depois você tem uma forma de compensação. Então, você come, vomita, ou come ou toma laxante, ou come e faz muita atividade física para compensar. A minha bulimia era de laxante e atividade física. Eu não vomitava, eu tenho horror a vomitar. Eu não vomitava, mas eu acabei com a minha flora intestinal. Chegou o momento que eu tive que ir para o hospital fazer lavagem para ir no banheiro, porque acabou com a minha flora intestinal. Então, assim, gente, isso é sério, isso mata, isso não é frescura. Então, a compulsão alimentar também não é frescura. A pessoa não tá comendo exageradamente porque ela não tem vergonha na cara, porque não tem força de vontade. As pessoas falando isso só despertam mais gatilhos e geram ainda mais episódios de compulsão, né? Quando você comenta sobre o corpo de uma pessoa. Então, se a pessoa engordou, gente, ela sabe, ela tem espelho. Não precisa chegar e falar, você deu uma engordadinha, né? O que você vai ganhar com isso, né? Mas a pessoa, ela se sente desconfortável, né? A gente tem medo do julgamento, a gente tem medo da crítica, a gente se cobra demais, a gente também é cobrado por um outro lado. Então, as pessoas, elas acabam agindo totalmente de forma inconsciente e fazem loucuras que conscientemente não fariam. Mas essa loucura, né, esse desejo, na verdade, uma obsessão, né, pela busca do corpo perfeito, faz com que a gente tenha uma saúde física, emocional e mental muito abalada, né? A gente tem um desequilíbrio generalizado e tem muita coisa por trás disso, né? Então, você quer falar alguma coisa? Porque senão aí a gente vai uma coisa. E é um assunto que mexe muito com a autoestima da mulher, né? Assim, eu trabalho com a questão de uma outra conta aqui no Instagram, né? Com a misteriosa sedução lingerie. E a mulher, ela, às vezes, né, quando ela se encontra com esse estado de espírito, né, depreciado, quando ela não se sente aquele mulherão, aquela mulher linda, maravilhosa que
ela deveria sentir, e aí ela, quando ela olha para o corpo, quando ela olha para o espelho, né, ela não consegue enxergar essa mulher empoderada. Então, eu acho que é assunto que, com certeza, né, a Yasmin Brunet, isso você acabou de falar, que está todo mundo falando sobre essa questão que ela está passando por essa compulsão alimentar. Então, isso acontece, né, em todas as camadas da sociedade. Né? Às vezes a pessoa, só porque eu sou pobre, que eu estou descontando, né, a minha ansiedade, que eu estou... Não, existem muitos fatores, né? Existem muitos riscos externos e internos também, que faz com que a pessoa ela entra por esse caminho da compulsão alimentar, da fome emocional, como você está falando, né? A questão de você se moldar também um padrão de beleza, né, de estética, que, né, traz uma validação social, porque eu tenho que ter aquele corpo, e aí entra todo aquele processo que você começou aí, né, a pessoa vomitar, a pessoa querer, né, não querer comer, porque se comer vai... Então, assim, realmente, eu parabenizo você por esse trabalho lindo, maravilhoso que você faz, porque é um trabalho que envolve não só a mulher, porque se a mulher está dentro de uma família, a família também vai sofrer por isso. Os filhos vão sofrer, o marido vai sofrer. Então, assim, não envolve só uma pessoa, envolve, né, uma camada de pessoas, né, um grupo de pessoas. Então, eu vejo, assim, às vezes, muitas pessoas assim, falando assim, porque... não, o meu trabalho, o nosso trabalho aqui acaba sendo uma entrega para a sociedade, uma entrega para a nossa comunidade, de entender que, independente da pessoa, né, em que nível ela esteja, né, na questão da obesidade, na questão da autoestima, existe uma saída, não é isso, Vivi? Sim, com certeza. Gente, essa live não surgiu por causa do caso da Yasmin Brunet. Muita gente tá achando, né? A gente só tá aproveitando e comentando. Mas essa live, ó, a ideia dela já surgiu há um tempo. Numa conversa, que eu e o Márcio a gente conversa bastante, né, Márcio? Onde tem uma troca muito legal. Então, uma das nossas conversas, a gente estava falando sobre isso. O que eu estava conversando com o Márcio que eu quero trazer para vocês aqui, porque muita gente não tem essa consciência. Muitas vezes, e eu vou te dizer que 99% dos casos, você tá com a sua insatisfação com o seu corpo. Mas essa insatisfação com o seu corpo, ela na verdade não é em relação ao seu corpo. Você só tá direcionando essa insatisfação generalizada que você tem pro seu corpo, tá? Porque o que acontece? Já aconteceu vários casos e falo também por mim. Porque, gente, eu não sou só uma pessoa que estudou, porque eu estudei muito, mas não tô falando por estudo, eu tô falando pela minha experiência também, porque essa é a grande diferença, né, quando a gente já passou pelo processo. A gente entende o outro lado. Então, eu vivi na pele, eu sei como é estar do outro lado. Então, eu entendo como funciona. Eu cheguei numa fase da minha vida que eu tava com um corpo que eu achava que era o corpo perfeito. Eu tava, assim, a melhor forma da minha vida. E aí chegou um dia que eu me olhei no espelho e eu fiquei muito infeliz. Porque eu falei assim, gente, eu achei que o problema da minha vida era o meu corpo. Agora que eu tô com um corpo perfeito, não fez diferença nenhuma na minha vida. Não acrescentou em nada, eu continuo vazia. E aí eu fiquei pior até, porque eu falei assim, gente, a vida toda eu tô buscando por um corpo perfeito. Eu encontrei um corpo perfeito e agora? Então não era sobre o corpo era só uma insatisfação que eu estava direcionando para o meu corpo. Porque eu, quando era criança, sofria bullying, que eu era gordinha, né? Então era baleia, era bujão de gás, era Mike Tyson, era aqueles monte de apelido que colocam na gente, né? E aí eu cresci achando que eu não era suficiente, não era boa o suficiente porque eu era gorda. Aí quando eu emagreci, né, aí eu comecei a ser elogiada, comecei a ser chamada para as festinhas, comecei a ter vida social. Então qual foi a crença que eu embuti na minha mente? Que eu sou só boa quando eu tô magra, eu sou aceita quando eu tô magra, né? Então eu tinha pavor. Não era medo, não, era pavor, era pânico de voltar a engordar. Eu repetia uma frase para mim que eu dizia, eu prefiro morrer magra do que eu voltar a engordar. O nível de neurose era realmente uma coisa que era patológica,
Não era uma frescura, não era uma vaidade, era patológico. Por quê? Na verdade, o corpo perfeito não era sobre mim. Não era eu que estava buscando um corpo perfeito, eu estava buscando era aceitação. Eu estava buscando era aprovação. Eu estava buscando validação. Porque quando a gente não se ama, quando a gente não se valoriza, quando a gente não se valida, a gente busca isso no outro. E a gente acaba virando refém. Eu acabo virando refém de elogio. Então, eu tô sempre em busca do elogio. E aí aquilo ali vai virando uma dependência. E quando eu recebo uma crítica, eu fico com uma baixa tolerância à crítica, eu não consigo aceitar aquilo, e aí eu me coloco lá naquele lugar de que não sou boa o suficiente de novo. Gente, isso é insustentável. A gente fica doente dessa forma. Você imagina você ditar o seu humor pelo peso que você vê na balança? Isso acontecia comigo. Quando eu me pesava e eu não tinha atingido o peso que eu esperava, eu tinha engordado, sei lá, um pouquinho, nossa, acabava com o meu humor, acabava. É aquilo que o Márcio estava falando. Isso afetava a minha família, porque aí eu ficava de mau humor com meu marido, né? Eu ficava estressada, eu ficava nervosa. Então, você não só destrói a sua vida, mas o entorno também, né? Então, isso é muito sério. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é vocês começarem a olhar com outro olhar. Será que realmente essa sua insatisfação é com o seu corpo? Se hoje você tivesse aquele corpo que você diz que é o corpo perfeito, resolveria todos os problemas da sua vida? Verdade isso? Então, assim, vamos fazer essa análise, porque, gente, eu tava falando com o Márcio, eu nunca atendi uma pessoa, já atendi centenas de mulheres, eu digo mulheres porque, assim, 99% é mulher, né? Já atendi homem também, mas a grande maioria que procura é mulher. Mas eu nunca atendi ninguém que tivesse só um problema com a comida, ou seja, a pessoa engordou só porque ela comeu demais, só porque ela não consegue fazer uma dieta, seguir uma dieta com constância. Não! Nenhuma, nenhuma. Em todos os grupos, programas, atendimentos individuais, nunca eu encontrei uma pessoa que o problema fosse apenas a comida. Sempre tinha uma série de coisas envolvidas. Então, ela chegava procurando o emagrecimento. Por quê? Porque era o que ela via, né? Externo. Então, é uma coisa que chamava a atenção dela, porque externamente ela conseguia ver o problema. Mas ela não conseguia enxergar todo o desequilíbrio interno que tinha dentro dela, toda a bagunça interna que tinha, toda a insatisfação generalizada que tinha. Então, assim, ou tava com problema no trabalho, ou tava com problema na família. Então, às vezes, mulheres super bem-sucedidas, com a vida afetiva desequilibrada, ou com relacionamento com a família desequilibrado, ou pessoas que têm uma vida pessoal equilibrada, mas o financeiro e a vida profissional completamente insatisfeitos. Mas tudo isso, gente, tudo isso tem uma raiz. É aquilo que a gente está falando que tem por trás da fome emocional, do comer emocional, né? De tudo isso, até da obesidade mesmo. O que tem por trás é realmente um vazio emocional, um vazio que a gente chama até existencial. Que esse vazio a gente busca preencher com coisas externas. E não só comida, a gente está dando exemplo aqui da comida. Mas é comida, é bebida, é cigarro, é droga, é compras. Eu, por exemplo, quando eu achei que tinha tratado a minha compulsão por comida, eu comecei a desenvolver uma compulsão por compras. Ou seja, eu não resolvi a raiz da compulsão, eu só realoquei, me direcionei para outro tipo de coisa. Né? Então, a gente precisa resolver a raiz, porque a raiz é a mesma. O que faz você comer exageradamente, ou beber exageradamente, ou comprar exageradamente, tudo isso é essa busca por preencher esse vazio que você sente dentro de você. E essas coisas externas, até pessoas, né? Eu falo assim de coisas, mas eu falo pessoas também. Às vezes você busca preencher com outras pessoas, então você gera uma dependência emocional. Você pode ter dependência química, você pode ter dependência de comida, mas você também pode ter dependência emocional, ser dependente de outras pessoas, o que também não é saudável, né? Então, essas dependências, esses vícios emocionais, tudo isso tem origens, né? Então, a gente tem várias questões, mas a gente tem as 5 feridas emocionais, que a gente fala que são as principais feridas emocionais que a gente tem, né?
que é a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da humilhação, a dor da manipulação. Tem vários tipos de dores, né? A dor da traição, e essa dor da traição não é só ser traída, mas também ser trocada, ser excluída, ser preterida, não ser a escolhida, né? Então a gente vai vivenciando coisas ao longo da nossa vida e essas coisas a gente vai carregando dentro da gente e conforme as coisas vão acontecendo, vão despertando os gatilhos dessas feridas de origem que a gente tem. E esse vazio que a gente sente, ele não pode ser preenchido por coisas externas. Porque você pode sim, comprei um carro, 6 meses você tá lá celebrando o carro, daqui a pouco é uma euforia que é passageira. Comprei um apartamento, tô curtindo e tal, fiquei 1 ano curtindo meu apartamento. Daqui a pouco passou, é uma euforia passageira. Comi, dá aquela onda também. É por isso que as pessoas comem muito doce, porque dá aquela onda igual quando você bebe, igual quando você, né, se droga, enfim, a gente tem uma onda também. Então deu aquela onda de prazer, daqui a pouco tem aquela queda, né? Então é muito passageiro, essa euforia é muito passageira e você continua com aquele vazio. Por isso que às vezes as pessoas dizem, eu quero emagrecer, emagreceu, atingiu o corpo perfeito. Ah, não, agora sabe qual é o problema, Márcia? É o meu dente. Então vou ter que botar aquele negócio no dente pra ficar branco. Ah, não era. Sabe qual é o problema, Márcia? Na verdade é a minha orelha. Eu acho que eu tenho uma orelha de abano, eu vou ter que fazer uma plástica. Não, Márcia, sabe qual é o problema? Eu tenho que fazer uma harmonização facial, porque tá todo mundo fazendo, então eu também tenho. Então, sabe, você vai sempre ver um problema. Aí o problema vai ser o casamento. Meu marido não é bom o suficiente. Nossa, meu marido, ele é uma droga. Ah, é tudo, é o trabalho, tudo é o problema. Tudo é o problema. Você está satisfeito? É uma insatisfação generalizada. Só que às vezes as pessoas não percebem que elas passam por isso e elas direcionam essa insatisfação para o corpo e ficam nessa busca do corpo perfeito. Mas na verdade esse vazio, gente, ele só pode ser preenchido por você, por coisas internas, pelo seu auto-amor, pela sua autoaceitação e eu e o Márcio acreditamos em Deus, eu acredito que a grande maioria aqui também acredita. Se você não acreditar, tá tudo bem, mas pelo Criador. Porque nós nascemos, as pessoas falam que a gente é um diamante bruto que vai sendo lapidado. Na verdade é o contrário, a gente já nasce perfeito. A criança, ela não tem preconceito com ela. Ela vê as dobrinhas dela, ela acha bonitinho. Até o cocô dela, ela acha bonitinho. A gente nasce se amando do jeitinho que a gente é. A gente nasce completamente perfeito, conectado com a nossa essência, com quem a gente realmente é. Mas ao longo da vida, com tudo que a gente vai ouvindo, vivenciando, experienciando ao longo da vida, o que vão falando pra gente, o que vai acontecendo, vai brutalizando a gente. Aí a gente vai se desconectando da nossa essência, se desconectando de quem a gente é. E aí o que acontece? Você para de preencher esse auto-amor e quando você está desconectado de você, é muito difícil você se conectar com Deus também. Porque para você ouvir o que Deus fala com você, para você ver os sinais, você tem que estar bem com você. Então, várias clientes minhas chegaram, pessoas que são, né, realmente seguem uma religião ou acreditam em Deus, o que quer que seja, mas estavam com uma fé muito abalada. Então, com medo de tudo, com necessidade de controle, com falta de confiança. Por quê? Porque elas estavam desconectadas dela. A partir do momento que elas se reconectam com elas, fica mais fácil acessar também a sua espiritualidade, se conectar com Deus. Então, meus amores, a gente fala, né? O auto-amor, todo mundo consegue se amar, mas precisa ser exercitado. A gente não aprende isso na escola, a grande maioria não aprende isso em casa. Então, a gente precisa aprender. É um exercício diário. A autoestima, o auto-amor é um exercício diário. Mas aquele auto-amor incondicional, aquele auto-amor que, assim, eu me amo mesmo quando eu erro, eu me amo mesmo com os meus defeitos, com tudo isso, eu só consigo alimentar esse auto-amor incondicional se eu tenho o amor de Deus também. Porque quando tenho o meu auto-amor e o amor de Deus, eu consigo ser uma pessoa que eu vou conseguir amar ao próximo, eu vou julgar menos, eu vou ficar menos insatisfeita, eu vou conseguir ter mais plenitude na minha vida, né? Eu respeito, a gente respeita, né? Se tiver alguém aqui que não acredita em Deus, está tudo certo. Então você ignora essa parte, você
considera o auto-amor. Mas a gente aqui está falando sobre uma coisa maior, né? Porque muitas pessoas... eu tô falando pela minha experiência mesmo, gente. Há muitos anos eu venho tratando a minha mente, eu venho tratando as minhas emoções e continuava faltando uma coisa. Continuava, às vezes, eu tendo impulsos rompantes, coisas que eu falava assim, mas por que isso está acontecendo? E aí eu tive recentemente uma conexão muito forte com Deus, uma experiência muito forte com Deus, e eu pude vivenciar isso. E realmente esse preenchimento, né, e esse auto-amor incondicional, ele vem quando você alia o seu auto-amor com o amor de Deus e o amor ao próximo, porque tá na Bíblia, né? Amai a Deus sobre todos os mandamentos, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Não tá dizendo amai ao próximo mais do que a ti mesmo. Então a gente precisa se amar, a gente precisa estar bem com a gente, amar o próximo, fazer, contribuir, mas também a gente precisa cuidar da gente. Então, isso é uma coisa que muitas pessoas não falam, né? Mas a gente quis trazer esse recado, né, Márcio? Porque é uma experiência que eu tive, que ele teve, e é uma experiência que vale a pena você se permitir. E é uma prática diária que a gente consegue se sentir preenchido internamente, porque por mais que você busque coisas externas, vai estar sempre aquele vazio, vai estar faltando alguma coisa. Então, para você se sentir completamente preenchido, você tem que exercitar diariamente o auto-amor, o autocuidado, a autoestima, aprender a gerenciar melhor as suas emoções, trabalhar a sua mentalidade. Mas nós somos um corpo, mente e espírito, então a gente precisa trabalhar essa parte também. A gente não pode negligenciar isso. Então, a gente queria trazer aqui, eu e o Márcio estava conversando sobre isso, ele falou, Vi, vamos fazer uma live sobre isso, que as pessoas precisam saber sobre isso, né, Márcio? Então, existe vários versículos, né, na Bíblia falando sobre o que há melhor debaixo da terra, que aproveitar a mulher da sua infância, né, e comer, né? A Bíblia fala que comer é bom. Comer é bom. A gente não está falando que comer é ruim, né? Nós não estamos falando, não estamos colocando na questão de você, né, ter esse prazer na alimentação. Mas o que nós estamos vivenciando hoje na atualidade é algo invertido, né? Pessoas que já estão se colocando numa posição passiva diante de emoções, diante de sentimentos, diante de traumas, e estão descontando tudo isso na comida. Exatamente. E é como se fosse uma forma de fugir daquele problema, né? Como se fosse uma recompensa. Porque eu não consegui algo, então eu vou lá comer 10 foods, eu vou lá comer, vou encher a cara, não sei o quê, e aí você acaba não resolvendo o problema, você vai continuar comendo o problema, e você não vai... Então, esse vazio que o homem procura, já tendo que, independente, né, nós estamos falando aqui, né, se você é católico, se você é espírita, se você é de candomblé, se você é de outras religiões, nós estamos aqui, né, falando mal de nenhuma religião, nós estamos falando daquilo que faz parte de nós, do nosso dia a dia, né? Então nós não somos fake news, nós não somos de mentira, né? O que nós estamos fazendo aqui é uma extensão daquilo que nós somos por detrás das câmeras. Então, no dia a dia, né, Márcio? Sim. Sim, então assim, eu gosto muito de ter esse contato com os convidados, porque assim, às vezes algumas pessoas perguntam, Bibi, cara, você faz alguma apresentação, algum ensaio, né, com seus convidados na hora de fazer live? É tudo aqui a hora, não tem nada combinado. Tudo porque a gente já vem conversando, a gente já vem dialogando, e é uma questão, como você falou, de relacionamento. Sim. Então, quando você tem esse relacionamento intenso com Deus, Deus ele tem esse relacionamento intenso com aquilo que é da terra, daquilo que é seu, daquilo que é sua necessidade. Existem alguns versículos, como eu falei, que falam sobre essa questão de suprir as necessidades terrenas,
E um deles é lá em Mateus 6, olha só que interessante, 6, o 25 e 26. Eu vou falar aqui para vocês, se vocês estão passando por alguma ansiedade, por alguma necessidade, olha só que interessante, que chave que precisa ser virada na sua mente a respeito das suas necessidades, das suas ansiedades, daquilo que está incomodando você no seu dia a dia, que está incomodando você na sua vida. Olha só que interessante. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Olhem para as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito valor do que elas? Isso aqui é lindo demais. Isso aqui fala do amor de Deus, daquilo que o homem ele está buscando de alguma forma suprir com a sua busca. É algo transcendente. Eu sei que essa busca é algo transcendente. Por isso que algumas pessoas vão por outros caminhos, entram por aqui, entram por ali, mas o que nós acreditamos é aquilo que está lá na Bíblia, né, que Jesus é o caminho, ele é a verdade e a vida. Interessante, sobre essa questão, já trazendo um pouco para essa questão espiritual, que quando ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, olha só que interessante, né? Dentre muitos caminhos que nós podemos escolher, ele fala que se você está perdido nessa busca, ele é o caminho. E aí, quando você encontra o caminho que você outrora estava na busca, você encontra o quê? Uma direção. Você agora você não sabe para onde você está indo. A gente dá o nosso 100%. A gente vai cuidar da nossa mente, do nosso emocional, a gente vai cuidar da nossa alimentação, a gente vai cuidar de tudo. Mas o que não está dentro do nosso controle, né, que está além dos nossos 100% sobrenatural, aí você pode, né, contar com Deus que Ele vai acrescentar isso em você. Por isso que às vezes a gente fala assim, eu tô dando o meu melhor. E eu já ouvi isso muitas vezes, eu tô dando o meu melhor. E eu sei que a pessoa tá dando o melhor mesmo, né? E aí, eu falo, quando a pessoa me permite, né? Eu falo, olha, você tá dando os seus 100%, tá além das suas forças? Pede a Deus. E é impressionante como que as coisas acontecem, né? A gente não tá falando aqui, gente... Vocês sabem, eu sou terapeuta, então é extremamente fundamental saúde física, mental, emocional, comportamental, mas o espiritual também faz toda a diferença na nossa vida. Aqui a gente está falando de uma saúde plena, a gente está falando de uma saúde integrativa, porque para a gente estar completo, a gente tem que trabalhar tudo isso, físico, emocional, mental, comportamental, espiritual, aí a gente consegue trabalhar de forma global. Porque quando a gente olha só para um ponto, muitas vezes a gente não consegue resolver o problema. Porque a gente tem pontos cegos ali, né? Por isso que às vezes é importante uma visão de fora, um profissional te ajudar, né? A você conseguir olhar com outro olhar. E essa questão que o Márcio estava falando da alimentação, por exemplo, aqui a gente está falando sobre o exagero, gente. O que acontece? Restrição gera compulsão. Isso é comprovado. Então, o problema não é o chocolate não engorda. Aí você vai dizer que é mentira. Eu vou dizer aqui para você, ó, chocolate não engorda, pizza não engorda, pão não engorda, doce não engorda, nada disso engorda. Sabe o que engorda? É a privação disso. Aí você vai bugar agora. Como assim, Vivi? O chocolate não engorda, a privação do chocolate engorda. Como assim? Se você tem a proibição, chocolate é proibido, não pode comer o chocolate. Você vai desenvolver um desejo, uma obsessão por aquele alimento. Sabe aquilo quando fala assim, você vai fazer um exame e não pode fazer xixi? Você já fica logo com vontade de fazer xixi? Não pode beber água? Você já sente logo sede? É exatamente isso. Não pode comer o chocolate. Você fica com uma obsessão em relação àquele chocolate. Daí, se você faz um processo com alimentação saudável, flexível, que você pode incluir o seu chocolatezinho ali, você sabe que pode, você não vai querer exagerar. O grande problema é que as pessoas querem fazer restrição, chega uma hora que ela não aguenta mais porque é insustentável e aí ela sai do 8 e vai para o 80. Ela sai da restrição severa e ela vai para o exagero. É o caminho do meio, gente, que é
o equilíbrio. É isso que faz diferença. Você não precisa deixar de comer o que você gosta. É só você aprender a comer com equilíbrio, sem exageros. Nada em exagero na nossa vida é bom. Até água. Água é maravilhoso, mas até água, se você tomar além da conta, não te faz bem. Tem a quantidade lá, se você não sabe, 35 a 40 ml por quilo. Pega o seu peso, multiplica. O 35 é o mínimo, de 35 a 40. 40 é o máximo. Então, 35 a 40. Pega o seu peso, multiplica por 35. Você vai ver quanto você tem que beber de água por dia. Porque é o que o seu corpo vai conseguir processar. Então, nem de mais, nem de menos. Tudo na vida é o equilíbrio. Então, o que existe na nossa vida? A gente sempre tem duas polaridades. Então, eu sei o que é estar feliz porque eu já sei o que é estar triste. Eu sei o que é dia porque eu sei o que é noite. A gente tem essas duas polaridades. Só que a gente busca sempre estar em uma delas, né? Que é o quê? O que a gente acredita que é o melhor, né? Então, assim, eu não como nada ou eu como tudo. Eu quero não comer nada, mas eu não consigo, é insustentável. Qual que é a grande chave? Eu chegar no caminho do meio. Então, às vezes acontece, por exemplo, dentro de um processo terapêutico, né? Aquela pessoa que engole as emoções. E se você não coloca para fora as suas emoções, você vai acabar engolindo as suas emoções e comendo as suas emoções. Inclusive, falando aqui sobre a questão dos perfis comportamentais, a gente tem vários perfis comportamentais, todos nós temos todos perfis comportamentais, tá? E aí o que vai variar é o percentual que você tem de cada um. Mas tem um dos perfis comportamentais, por exemplo, que é o perfil compulsivo emocional, que ele tem essa característica que a dor dele é a dor do abandono. Então, a dor do abandono, toda vez que você se sente abandonado de alguma forma, e não necessariamente precisa ser físico, tá? Pode ser um abandono de qualquer afastamento. Então, eu morava numa cidade, fui morar em outra. Morava com os meus pais, me casei. Vivi, mas foi uma escolha sua casar? Foi uma escolha minha, mas inconscientemente foi um afastamento. Uma pessoa da sua família que faleceu, um amigo querido que faleceu, foi um afastamento. Então, esse tipo de perfil, qualquer tipo de afastamento, seja físico ou emocional, ele se sente abandonado. Ele vai lá para a dor do abandono. E sabe o que ele faz? Ele se auto-abandona. Então, é aquela pessoa que não necessariamente ela tende, né, a querer comer as emoções. Quando ela não bota para fora, ela come. Mas é aquela pessoa que vai se auto-abandonar. Então, nem sempre o engordar é sobre você exagerar, mas às vezes é você deixar de fazer aquilo que precisa ser feito. Então, não vou fazer atividade física, eu não vou cuidar da minha alimentação. Então a pessoa vai se abandonando. Quando vê, sabe, daqui a pouco ela realmente não se cuida mais, não se importa mais com ela, e aí a prioridade é sempre os outros, né? Então, é um perfil compulsivo emocional, é um perfil que ele tem a comunicação. Então, o perfil emocional, para ele não comer, ele precisa falar. Então, por exemplo, o dia que eu atendo o dia inteiro, eu não sinto fome, gente. Eu não sinto fome, porque eu tô falando o dia inteiro. Eu tô no meu recurso, porque todos os perfis, ele tem as dores e tem o recurso. Então, por exemplo, o perfil compulsivo emocional, ele tem essa dor do abandono. E aí, o trauma e a dor é incompatível com a vida. Então, a gente desenvolve o recurso, o nosso corpo é perfeito, nossa mente desenvolve o recurso para lidar com aquele trauma. Então, o abandono, eu não quero me sentir abandonada. Então, o que acontece? Eu sou aquela pessoa mais fofinha, mais molinha, sabe? Aquela pessoa que já tem mais um rostinho de criança, aquela pessoa que quer ser acolhida, que quer ser amada. É aquela pessoa que quando engorda, ela engorda mais molinha. Por quê? Porque se tem uma pessoa que é bem magrinha, né, toda ossuda, e uma pessoa que é mais fofinha, mais molinha, qual que você vai querer abraçar primeiro? Teoricamente, seria essa mais molinha, né? Então você desenvolve esse recurso de ser mais molinha, mais fofinha e de ser mais comunicativa, mais afetuosa, mais sensível, mais empática. Por quê? Para eu atrair as pessoas para mim. É um tipo de perfil que precisa estar com interação social, fazer atividades em grupo. Esse perfil, por exemplo, quando ele está fazendo atividade isolada, para ele é péssimo. Se ele quiser fazer um esporte assim, um endurance, uma corrida, alguma coisa assim, sozinho, ele tem que, sei lá, ir para um quiosque depois e bater papo. Porque a energia é aqui, ó, na parte oral. Então, eu preciso ou falar, ou comer, ou... Qual é a mesma energia aqui, ó? Fumar, eu levo a minha mão à boca. Beber, é tudo na boca. Então, esse perfil, ele tem muita energia aqui. Então, se ele não usa essa energia, ele vai querer comer.
é um perfil que precisa mastigar, né? Porque ele precisa botar para fora essa energia que fica na boca. Tem vários perfis, tá, gente? Tô dando um exemplo aqui que a gente tá falando de compulsão alimentar e é um perfil que tem essa característica de ter também esse comer emocional ou a compulsão alimentar. Então, esse tipo de perfil, ele precisa estar sempre com pessoas. Aí você vai dizer assim, Vivi, eu engordo, mas eu não sou muito assim. Porque aí você tem outros perfis que também são predominantes e que aí às vezes, ele tem uma combinação com o outro, tem um conflito em relação ao outro e você tem comportamentos diferentes. Então, na análise de perfil, a gente vê o percentual de cada perfil e traça um plano de ação personalizado de acordo com o seu perfil, para ver qual é o melhor tipo de treino, o melhor tipo de alimentação e ações práticas para você poder equilibrar isso. Mas é muito interessante a gente entender como a gente funciona. Porque, por exemplo, esse tipo de perfil, fazer atividade física em casa, sozinho, não é a melhor opção, né? Claro que a gente tem outros perfis, como eu tô falando, mas... Então, esse perfil, por exemplo, lá no Big Brother, ela tá afastada da família. Eu não tô falando que ela tem esse perfil, tá, gente? Eu tô falando que a questão da compulsão, né? Tá afastada da família, dos amigos, é uma pessoa que tá sendo exposta ali, tá com quase todas as feridas emocionais estão ali, vamos ver. Abandono, né? Eu tive um afastamento das pessoas com quem eu sou próxima. Humilhação, eu tô com medo de passar vergonha, né? Eu tô com medo do que pode acontecer ali. Manipulação, ali no jogo você é manipulado o tempo todo, né? Ser traída, excluída, escolheu fulana, não me escolheu, aí eu sinto a dor da traição. Gente, tem todas as dores ali, a dor da rejeição, né? Poxa, aquela pessoa não tá mais me dando atenção. E ali, como você tá vivendo naquele mundinho, aquilo ali é tudo muito intenso, é tudo muito aflorado. Então, é um mix de emoções ali, gente. Por isso que as pessoas às vezes surtam ali, estão isoladas, né? Tem convivência com aquelas pessoas que elas não tinham o hábito de conviver e elas têm que se ajustar. E é aquilo que eu falei, na dor, a dor é incompatível com a vida. A gente busca um recurso. Cada um busca um recurso. Ela está buscando o recurso ali de comer. Porque ela provavelmente não consegue falar tudo que ela realmente está sentindo. Porque não é só falar aleatoriamente, não. É falar o que você está sentindo. Então, se você tem um perfil que você se identificou com o que eu falei... Chama uma amiga e conversa, chama o marido, chama o namorado, dá um jeito de colocar para fora. Liga para alguém, conversa com alguém, porque se você não colocar para fora as suas emoções, você vai engolir essas emoções junto com a comida. Então percebe que tem muito por trás disso, é muita coisa que tem por trás. Então são coisas desde lá, né, da minha infância, desde a minha vida intrauterina, na verdade, né? Então, por exemplo, a dor da rejeição, às vezes acontece de uma mãe ser mãe jovem, né? Ela não estava preparada para aquilo, então ela fica com medo, ela às vezes rejeita um pouco e o bebê sente. O bebê sente. E aí a criança nasce com aquela dor da rejeição. Né? Esse perfil que tem a dor da rejeição, por exemplo, é um perfil que já tem mais isolamento social. Qual que é o recurso dele? Ele é muito criativo e racional, ele vive no mundo dele, no mundo da lua, para não ter que conviver com as pessoas. Já aquele perfil que é o falso magro que a gente chama, aquela pessoa bem magrinha, né? Que às vezes usa óculos, é aquela pessoa que ela realmente não quer aparecer, mas isolamento não quer tanto contato. É o contrário do compulsivo emocional, não quer muito contato. Por quê? Antes que me rejeitem, eu já me afasto, porque tenho medo da rejeição. Então o recurso que ele desenvolveu para aquilo foi para ficar lá no mundinho dele, para ele não ser rejeitado por mais ninguém. Percebe que a gente sempre vai desenvolvendo um jeito de lidar com aquilo. Esse perfil já não é um perfil que tende a engordar, a não ser que tenha um mix, né? Dependendo da combinação dos outros perfis. Mas tem muitos perfis, né? A mulher, por exemplo, no mercado de trabalho, que tem muito aquela coisa, às vezes, de disputa de poder com o homem, né? De espaço. Tem o perfil do alto risco, que ele cresce mais na parte superior. Então, aquela mulher que, às vezes, fica com o braço maior, engorda mais no tronco, né? Tem mais energia em cima. Às vezes, fala muito com as mulheres, homem, tá? Fala muito com as mãos. Normalmente, o ombro, às vezes, é mais largo do que o quadril, dependendo se não tem outro perfil embaixo.
Mas esse perfil, ele engorda para quê? Para se posicionar, para ter poder, para ele não ser manipulado. Então, é um perfil que tem necessidade de controle, muita necessidade de controle. É um perfil muito negociador, também é líder, motivador. São os recursos que ele desenvolveu para não ser manipulado, porque a dor dele é a dor da manipulação. Gente, é muito lindo você entender como você funciona, que você vê por que você engorda, porque você entende lá no passado o que aconteceu, o que está acontecendo agora, que está despertando esses gatilhos e que você está na dor, e quais os recursos que você tem que você pode usar e uma estratégia para você poder sair de tudo isso, né? Tudo nessa vida tem jeito. Você só precisa entender o que tem por trás do comer emocional, o que tem por trás do sobrepeso, porque o sobrepeso, ele tem a função de proteger a gente. Se você está se sentindo ameaçado, independente de em qual área, em qual dessas dores que eu falei, mas se você está se sentindo ameaçado, o seu corpo, ele faz com que você crie camadas de gordura para proteger essas feridas emocionais. E o que acontece, Márcio, quando às vezes as pessoas fazem bariátrica? O corpo tá com aquelas camadas de gordura para proteger as dores emocionais. Quando a pessoa emagrece assim bruscamente, o seu corpo e a sua mente se sentem desprotegidos. Eles entram em pânico. E aí o que acontece? Duas coisas. Ou a pessoa volta a comer para ela voltar a se sentir protegida, ou a pessoa desenvolve um outro recurso para lidar com aquela dor. Às vezes ela começa a beber, às vezes ela fica doente, às vezes entra numa depressão. Por quê? Porque na depressão eu também sou cuidada. Eu também tenho atenção. Eu não tenho mais atenção das camadas de gordura que eu tinha para eu ser acolhida. Mas então eu vou ficar doente para poder ter atenção. É tudo inconsciente, gente. É muito impressionante como que o nosso corpo e a nossa mente desenvolvem recursos para a gente lidar com a dor. E aí, às vezes, a pessoa faz atividade física, faz uma alimentação saudável e não consegue ter o resultado que ela espera. Ou então ela vive se sabotando e não sabe por quê. Porque não adianta só ter força de vontade e ter foco. Você precisa entender o que tem por trás do seu comportamento. Porque o seu emocional, ele vai influenciar diretamente no seu comportamento alimentar. E isso faz com que ou você se sabote, ou então você, mesmo fazendo o que precisa ser feito, continue se preservando, mantendo as camadas de gordura. Porque o seu corpo está se sentindo desprotegido naquele momento. E aí, às vezes, aquela pessoa também que é muito sobrecarregada, que faz tudo pelos outros, que ela pega o problema dos outros e ela quer carregar para ela, que lida com coisas muito difíceis, ela tem que crescer, ser grande, para aguentar o tranco. Então, tem vários padrões por trás da gente engordar ou da gente comer, né? Às vezes a pessoa acha que ela tá comendo porque ela é gulosa. Não, às vezes é o corpo dela que tá falando come. Por quê? Porque tá querendo criar camadas de gordura para se sentir protegida. Às vezes a pessoa passou por abusos, abuso sexual, agressão física, abuso psicológico. E aí, para ela se sentir protegida, ela cria camadas de gordura, né? Eu passei por isso também. Então, é muito profundo e vai muito além de só fechar a boca e malhar, gente. Por isso que eu escolhi me especializar nisso, me aprofundar nisso, né? No que tem por trás do sobrepeso. E também, né? Não só focar no peso, mas focar no comportamento alimentar. A gente tirar essas crenças da nossa mente de dieta, né? Parar de ter medo de engordar, medo de comer. Porque você imagina, o estresse ele vai afetar diretamente no seu peso e no seu comportamento alimentar também. Se a cada refeição que você fizer for um momento de estresse, a forma como você absorve o alimento, como você processa, tudo aquilo ali vai ser alterado. Comer com culpa engorda. Quer abrir uma exceção? Come sem culpa. Agora, se você for comer pensando que eu vou comer esse brigadeiro, ele vai estocar no meu culote, na minha barriga, no meu braço, aí, amor, esquece, que vai estocar mesmo. Vai estocar mesmo, porque as palavras têm poder, não é? Realmente, ela tem o poder de trazer vida ou morte, né? E a Jacira está aqui falando que, amigo, essa live ficará salva. Muito importante esse assunto. Parabéns pela iniciativa, amigo. E a Vivi Monteiro pela bela explanação. Obrigado. Que bom que vocês estão gostando.
A Jacira é uma imbatível, uma general também, imbatível aí, que a gente sempre está tendo contato, é muito querida, é muito estimada por mim. Então, Jacira, Deus te abençoe, tá, minha amiga? E realmente a gente sabe a importância desse assunto, essa live aqui, me peguei no mínimo 1 milhão de pessoas aqui dentro dessa live. Porque se tratando que a gente tem aí uma estatística, né, que são mais de 70 milhões de pessoas, olha só, são mais de 70 milhões de pessoas, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, que estão passando por esse transtorno. Então, Sim. é muita gente passando por esse caos, por esse problema, e o nosso único motivo de estar aqui é de amar o próximo. Porque se não fosse esse amor ao próximo, a gente estava aqui cobrando, né, essa explanação que você está passando aqui. Eu só queria trazer, interessante isso tudo que você está falando, muito interessante, eu estou aqui me deliciando aqui com tudo que você está falando. O comentário da Yasmin, olha só que ela falou. Está lá no G1, tá lá no G1, olha só que ela falou. Estou totalmente descompensado na alimentação. Eu estou muito ansiosa. Eu já tive questões alimentares, então eu estou depositando tudo na comida. O que eu pensei que poderia ser assim, mas achei que não seria tão tenso quanto está sendo. Quem tem questões alimentares vai entender isso. Você se sente vazio e cheio ao mesmo tempo. E parece que o único momento em que eu não penso, que eu não fico ansiosa, é o momento que eu como. Mas logo em seguida já vem de novo, de Yasmin. Meninas, aqui já dá para ver várias questões psicológicas, emocionais. Tem a questão da consciência, da intensidade que ela fala, que ela reconhece essa intensidade. Tem essa questão do momento do alívio, quando ela está, né, nesse processo da alimentação, durante a alimentação. Tem essa questão da sensação do vazio que a gente estava conversando. Então, não é só uma questão emocional. É ótima, né? Ao mesmo tempo que eu me sinto cheia pela comida, eu me sinto vazia. Esse vazio que tá fazendo ela buscar a comida, né? Só que o que acontece? Esse vazio ele não pode ser preenchido pela comida. A comida vai dar uma falsa sensação de alívio ali na hora, mas depois o que acontece nesse transtorno é a culpa, é a vergonha, é a tristeza, é a frustração. E aí a pessoa fica pior. E aí o que acontece? Se tem essa emoção que faz ela comer, aí se ela ficou, depois que ela comeu, ela ficou mal, aí gera outro gatilho para ela querer comer de novo. Aí vira um ciclo sem fim nisso, né? Então ela mostra exatamente isso que a gente falou. Esse vazio que ela sente, que ela está tentando preencher com a comida. Isso realmente é uma coisa que é importante a gente entender. E tem a questão também aí, Márcio, da fuga, né? Então a gente tem, diante dos problemas, a gente tem três questões, né? Ou a gente foge, ou a gente enfrenta, ou a gente congela. A gente trava, né? Então ali no caso isso é um tipo de fuga. Eu não quero, ou eu não estou preparada para lidar com isso, então eu quero me anestesiar. É uma espécie de, como se ela estivesse se anestesiando daquela dor. Eu não quero olhar para isso agora, eu não estou preparada para olhar para isso agora, não estou disposta, então eu vou tentar esquecer disso. Nesse momento, pelo menos que eu tô comendo, eu não quero olhar para isso, então eu vou comer para aliviar esse desconforto. Isso aí é uma questão de fuga e preenchimento de um vazio. No caso, na fala dela, né? Não, sim, e você vê que ela realmente, isso que você está, né, explanando, está explicando, que é o depósito das emoções na comida. Você está depositando emoção na comida, você não está depositando um desejo de saciar uma fome física, né? A fome física e a fome emocional. O que ela está fazendo, ela está pegando uma fome emocional e está depositando na fome física. E se a gente pegar isso aí, né, abre uma margem para a gente conversar sobre, né, uma pessoa que tem, né, dificuldades na questão financeira, que às vezes é uma pessoa que nem tem, às vezes, uma falta de recurso, mas
é sobre essa questão de não saber lidar com as emoções, e a pessoa, ela quer o quê? Ela quer comprar coisa que ela não pode, ela quer comprar algo a mais do que ela tem e que ela pode comprar, né? Às vezes a pessoa, ela não está satisfeita e ela, porque tem 10 camisas que nem tirei ainda, né? Porque, nossa, mas 10 por quê? Eu tenho que comprar mais duas, eu tenho que comprar mais três, mais cinco. Então, essa questão de você entender, interpretar, acho que o que nós não fomos treinados, como você mesmo disse, sobre a questão de como interpretar as nossas emoções. Nós não fomos treinados para isso. Né? Nós fomos treinados para quê? Você está com uma dor de cabeça, o que você faz? Sei lá, compra lá um remédio que você vai resolver. Você está com problema no estômago? Você vai lá, compra o remédio na farmácia que você vai resolver. E nós não fomos treinados, nós não fomos moldados diante, né, dessa geração que está recebendo esse conteúdo, esse acesso à informação, acesso a essas fontes de origens que hoje nós temos. Hoje nós temos Instagram, nós temos o YouTube, nós temos o Facebook, nós temos a internet, nós temos o ChatGPT, nós temos pessoas que estão distribuindo informação, estão distribuindo conhecimento nas plataformas. Então, não tem desculpa, gente, não tem desculpa de continuar do jeito que você está passando, o que você está passando. A Vivi está falando que ela, antes de entrar nesse movimento que ela criou, ela era uma vítima da questão, né, desse efeito sanfona, desse efeito aí que todos, né, têm acesso ao conhecimento, né, que existe, né, porque eu consigo emagrecer, chego daqui a pouco, 3 meses depois, 4 meses, aí volta a engordar tudo. Então, gente, nós estamos diante de uma profissional, estamos diante de uma referência, de uma profissional que está falando que, às vezes, o problema não é só na questão nutricional, às vezes não é só uma questão, então você precisa fazer gestão das suas emoções. Eu preciso fazer gestão das minhas emoções. Então, quando nós gerenciamos as nossas emoções, quando nós temos esse acesso, porque uma coisa que geralmente o ser humano ele faz é ele pensar que ele jogar, né, aquilo que está incomodando ele numa caixinha no cérebro, num lugar assombroso, num lugar escuro, num terreno baldio, e você pegar a chave e jogar, esquecer aquela imagem, aquela memória, aquilo ali que você não resolveu, vai aparecer como um fantasma ali na frente, né? Vai aparecer, né, te perturbando ali na frente. Então, a minha recomendação aqui, gente, vocês estão na frente aqui da Vivi Monteiro, ela faz um trabalho extraordinário, gente, extraordinário. Então, se você está passando por esse problema, se vocês estão passando por esse tipo de dificuldade, né, de emagrecimento, de ter alguém que tem a capacidade de escutar você, de interpretar suas emoções, né, porque ela utiliza também da terapia para fazer, né, esse alinhamento corporal, né, emocional, né, agora espiritual. Então, eu tenho certeza absoluta que se é o resultado que você está buscando, você está na frente da pessoa certa. Eu sempre falo que você pode até, né, falar que, porque eu não sei. Não sei, mas isso não sei é o quê? Eu não sei porque eu não consigo, porque eu não quero conhecer, eu não quero saber, eu não quero ir até uma pessoa que sabe, que pode resolver. Tem muito disso. Porque eu não consigo emagrecer, já desisti. Eu não consigo aprender matemática. Já desisti, peraí. Eu não consigo. Vamos interpretar isso? Eu não consigo, porque eu não quero ir até a resolução daquele problema, ou é aquela questão de eu não consigo porque eu não conheço alguém que possa me ajudar, que possa me auxiliar para resolver aquele problema. Então, gente, vamos ter a nossa consciência, ter esse entendimento que eu posso ser livre. Eu posso ser livre. E tem muitas pessoas que estão presas, que estão encarceradas no seu próprio corpo, na sua própria mente. Né, Vivi? Exatamente. Isso é muito importante, né, gente? Eu não acredito realmente no emagrecimento definitivo ou nem numa vida feliz
se você não tiver liberdade. Liberdade emocional, liberdade mental, liberdade alimentar. Eu sou muito adepta desse movimento, né, de pessoas livres. Então, mas uma liberdade com responsabilidade, porque às vezes as pessoas confundem, né? Quando a gente fala, por exemplo, liberdade alimentar, a pessoa acha que é como comer como se não houvesse amanhã. Não, gente, tudo na vida é equilíbrio, né? A gente precisa ter o equilíbrio. Então, a autorresponsabilidade, ela é fundamental num processo de transformação, num processo de amadurecimento emocional. Porque a gente precisa, o problema não é a emoção, não existe emoção positiva ou negativa. Às vezes a gente acha que ela é positiva ou negativa, mas ela acha que é negativa porque ela não sabe lidar. Mas todas as emoções, elas têm uma função. Elas têm uma função biológica e todas as emoções, elas têm um recado para passar para você. Então vamos supor, às vezes as pessoas têm muita dificuldade de lidar com a raiva, né? Aí ela acha que o problema é a raiva, mas a raiva, ela tá ali para te dizer que alguém passou dos limites com você, ou você passou dos seus próprios limites, para te dizer que tem uma frustração ali. A raiva, ela é uma energia que vem para você entrar em movimento, para você mudar aquilo. Ela só é ruim quando você faz com que ela entre ou ela saia de uma forma explosiva. Ou você implode ou você explode. Então é por isso que eu falo, engolir sapo faz mal pra gente. Engolir, reprimir nossas emoções faz mal pra gente. Então, conforme as coisas forem acontecendo, você vai se posicionando, você não explode. O problema é aquela pessoa que guarda, quando ela vai falar, vomita. Aí a raiva foi ruim. Por quê? Porque ela explodiu, porque foi uma bomba. Então, não, a raiva não é ruim. A raiva, ela tem uma função biológica pra gente. Ela tem um recado pra trazer pra gente. Então, quando você tiver uma emoção que você não estiver conseguindo controlar, fecha seus olhos, respira, se conecta com você. Tem uma respiração, Márcio, que ela é muito legal, porque você se coloca no momento presente e consciente. Então você inspira contando até 7, segura o ar contando até 7, expira contando até 7 e segura contando até 7. Faz isso várias vezes. Por quê? A respiração, ela te conecta com o momento presente e você contando, você não vai ficar pensando no problema e tal. Faz isso pelo menos umas 10 vezes, várias vezes, e aí você se conecta com você. Às vezes, a primeira vez você não vai ouvir nada, não vai perceber nada, porque você está desconectado. Mas se você repetir isso várias vezes, se conecta com você. Raiva, qual é a função de você aqui na minha vida? O que você está querendo me dizer? O seu corpo vai te falar, a sua consciência vai trazer para você qual é a função da raiva. Mas você precisa exercitar isso, né? Eu tô com muito medo. Medo, qual é a sua função aqui? Tô me sentindo insegura? Será que é por quê? Porque eu não tô preparada para aquela palestra? Eu tô com medo de passar vergonha? Então será que aquele medo tá dizendo para eu me preparar? Enfim, sempre tem uma função. O problema é que a gente quer se livrar daquilo, mas se eu tento me livrar daquilo e eu não olho para aquilo, aquele ciclo se repete na minha vida. Porque ele tá ali porque eu preciso olhar para aquilo e trabalhar, resolver aquilo. Enquanto eu não resolvo, aqueles ciclos se repetem. Então, sabe, às vezes a pessoa que tem relacionamentos abusivos, ou sempre ganha e perde dinheiro, ou sempre engorda e emagrece, sempre problemas recorrentes, esses ciclos que estão se repetindo na sua vida, é porque você ainda não parou, olhou para aquilo e buscou resolver aquilo realmente na raiz. Quando você buscar resolver a origem daquele problema e você resolver, ele não tem mais função de ficar se repetindo na sua vida. E aí você pula uma fase, né? Muda de fase e segue a sua vida. Então, ao invés de você querer se livrar do problema, tenta ver qual é a função daquilo na minha vida, qual o presente daquilo na minha vida, porque sempre vai ter um aprendizado ali. E quanto maior a sua resistência, maior é o seu sofrimento. O seu sofrimento, ele é proporcional ao seu nível de resistência. Quanto mais resistência, mais você sofre. Então, esse exercício de você parar, se comunicar, se conectar com você, silenciar, né? Às vezes, Vivi, eu tô pensando em mil coisas, não tem problema, deixa o pensamento ir e tenta ir se conectando com você. Quanto mais você vai exercitando isso, né? Mais você vai se conectando com você, porque a gente está no piloto automático, a nossa mente está desconectada do nosso corpo. Então, as emoções não são aqui na mente. A sua mente, na verdade, ela está distribuída ao longo do seu corpo também. Mas a gente pensa que emoção é no cérebro, mas é o corpo que sente. Então, para o seu corpo dizer para a tua mente qual é a mensagem daquela emoção, eles têm que estar conectados. E você tem que estar
centrado naquele momento, né? Aí naquele momento você para, respira, faz essa respiração que eu falei, tenta conversar com você mesmo. Se você acredita em Deus, faz uma oração, faz uma prece, busca um direcionamento, mas fazer a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Se você quer ter resultados diferentes, faça diferente. Mas tem coisas que realmente a gente precisa de uma outra pessoa para ajudar, de uma orientação, enfim. Se você sentir que você precisa de ajuda, se você precisar da minha orientação, me manda uma mensagem que eu vou ter prazer em poder te ajudar nessas situações. Vivi, fala um pouco sobre o seu programa que você tem, que você oferece, né? Não estamos encerrando, mas estamos quase encerrando, que já é 9h15. Daqui a Mas pouco o Instagram derruba a gente. é verdade. Mas fala um pouco desse programa que você é a criadora, né? Acredito aí, Sim. amorosamente, né? É isso, né? É uma coisa assim. Gente, eu criei um método, né? Um programa que é o Amorosamente Magra, que a gente trabalha mente, a gente trabalha corpo, a gente trabalha emoções, a gente trabalha o que tem por trás do sobrepeso. A gente trabalha alimentação também, mas a gente trabalha todo esse conjunto. No momento eu não estou com inscrição aberta do programa em grupo, mas eu faço ele individualmente também. Tem análise de perfil, esses perfis que eu falei para vocês, análise de perfil, a gente faz uma análise de cada percentual de cada perfil seu, você recebe um relatório com percentual de cada perfil, você recebe um gráfico, né? E nesse relatório a gente faz um plano personalizado de acordo com os seus perfis para trabalhar nisso. Tem várias linhas que eu trabalho, né? Psicoterapia, tem várias linhas que eu trabalho. Então, quando você tiver com alguma questão, eu sempre marco uma sessão para a gente fazer uma avaliação, para ver o que você efetivamente precisa, e aí a gente traça um plano personalizado para trabalhar aquilo que você quer. E em breve eu vou abrir inscrições para um grupo terapêutico, que muita gente está me pedindo. Aqui é um spoiler, que eu ainda não divulguei em lugar nenhum, mas estão me pedindo muito, porque às vezes as pessoas querem fazer terapia, mas elas não têm condição financeira de fazer no individual. Então, de tempos em tempos, né, eu abro um processo em grupo e estão me pedindo há muito tempo, né, um grupo terapêutico. E aí eu, em breve, vou abrir um grupo terapêutico aí eu mando informações. Quem não me segue no terapeuta, @terapeuta Vivi Monteiro, que eu vou divulgar lá. E aí, de repente, a gente volta, faz uma outra para poder falar sobre isso, porque o objetivo dessa é uma comunidade, né? O objetivo dessa comunidade é a constância, porque às vezes você passa por um processo ou faz um programa, você tá super empolgado, daí a pouco você acaba se descuidando. Então, quando você tem um grupo com acompanhamento, com pessoas com o mesmo objetivo, você consegue manter a constância. Então, você consegue diariamente se trabalhando a sua mente, suas emoções, né? Tem as sessões em grupo, mas também tem o grupo que ali diariamente a gente se trabalha. Então é muito legal esse trabalho em grupo, é muito poderoso, porque a gente tem essa ajuda mútua, porque às vezes o problema de um ajuda o outro, né? E às vezes uma pessoa não tem coragem de falar, a outra fala, mas já te ajuda. Então é muito legal esse processo em grupo. Em breve a gente deve abrir um grupo. Eu tô reajustando algumas coisas, porque tem muitas novidades por aí. Muitas novidades recentes que eu tive que reajustar a rota. Mas aí, em breve, eu vou falar para vocês mais esses detalhes, né? Eu recebi uma missão aí muito grandiosa que eu tô colocando em prática, tô estruturando, junto com o trabalho que eu já vinha fazendo. Então, gente, como eu falei, 2024 é o ano da mudança, né? A música Algo Novo é a minha música e é isso. A gente tá aí, vamos continuar evoluindo juntos, né? Eu sempre falo que eu busco sempre evoluir, eu sempre trago junto comigo quem quer crescer comigo, né? E aí a gente cresce junto, porque a gente tá nessa vida pra gente evoluir, né? Pra gente se melhorar, pra gente contribuir. Mas para isso a gente tem que estar bem com a gente. Porque às vezes a gente não tem energia e o pouco que a gente tem a gente dá. E aí a gente fica doente. Então a gente precisa estar bem com a gente para que a gente possa cuidar do outro, né? Aquela questão do avião, né? Tá uma turbulência, alguma questão, as máscaras de oxigênio caem, você tem que colocar primeiro em você
para depois você colocar no outro, porque senão você não sobrevive, né? Então a vida é assim também, né? Eu tenho que me cuidar do meu corpo, que é meu templo, né? Cuidar da minha mente, do meu emocional, cuidar do meu espiritual, tá bem comigo, e aí eu ser contribuição pro outro, pro mundo, e a gente junto é mais forte. Esse que é o objetivo. Vivi, lindo demais, lindo, lindo. Esse propósito que Deus colocou no seu coração de ajudar as pessoas, oferecendo essa resposta positiva diante de históricos negativos. Isso é lindo demais. Isso é realmente, quando a gente tem algo, irmão, que transforma vidas, eu sempre falo que quando você tem um sonho que envolve pessoas, ele é grandioso demais. Ele é grandioso demais. Quando envolve pessoas, porque a Bíblia fala que uma alma para Deus, né, a festa no céu, quando uma alma se converte, né? E aí, quando eu vejo uma pessoa fazendo esse trabalho, né, criando essa atmosfera de autoestima, criando essa atmosfera de caramba, eu consigo. Isso é muito legal. E eu queria deixar aqui uma pergunta aqui para você, para a gente encerrar, né, e fazer as considerações finais. Eu quero deixar essa live ela gravada, e aí eu não quero estender muito ela, porque queria, se fosse por mim, ficaria aqui umas 2, 3 horas aqui conversando, aqui falando, porque tá maravilhosa essa live, tá linda demais. Já tem aqui algumas pessoas aqui enviando aqui, falando, gente, que live maravilhosa aqui. Tem uma pessoa que está no computador, eu estou vendo aqui algumas pessoas enviando no direct aqui. Então, assim, eu quero deixar essa live ela também gravada para não ter nenhum risco de não acontecer essa gravação. Eu queria deixar essa pergunta, né, o que fazer para quem está passando por esse tormento, por essa tormenta, por essa tempestade, né? Qual o caminho, qual o primeiro caminho assim, para a pessoa ela já ter uma esperança de que ela tem sim uma saída, tem uma esperança, tem algo que ela possa se agarrar hoje. Mesmo ela tendo esses históricos negativos, mesmo ela tendo esses momentos desafiadores que ela passou, o que você falaria para essa pessoa? Se ela estivesse na sua frente, o que você falaria para ela? Será que tem solução? Será que tem saída? Com certeza tem, né? Eu sou um exemplo disso e os meus clientes também são um exemplo disso. Tudo nessa vida tem jeito. O grande problema não é o que aconteceu com você, é como você reage a isso. Porque o problema não é o fato, é a minha percepção em relação àquele fato. Então, por exemplo, eu tive um histórico de dor, de desafios. Eu poderia usar esse histórico para ficar me vitimizando e não sair do lugar. Mas eu escolhi olhar para aquilo com amor, me perdoar pelo que eu mesma me permiti acontecer, olhar para aquilo com um olhar de autorresponsabilidade, de saber o que foi responsabilidade minha e coisas que estavam fora do meu controle, e a partir daquilo olhar com aprendizado para aquilo. Então, todos os desafios que a gente passa, a gente tem duas opções: ou a gente reclama, se recusa a aceitar, ou a gente busca olhar para aquilo com aprendizado. E o primeiro passo para a mudança é a consciência. Aquilo que eu me nego a ver, que eu não enxergo, eu não consigo mudar. Eu só consigo mudar aquilo que eu enxergo. Então, se eu tenho um problema e eu fico negando para mim mesma e para os outros que eu tenho aquilo, vamos supor a compulsão alimentar. Eu escondo das pessoas, eu não reconheço para mim mesma que eu tenho aquilo. Então, eu não consigo mudar aquilo que eu não enxergo. O primeiro passo é você olhar para aquilo, se perdoar, você trazer a consciência e você entender que, ok, você fez o melhor que você pôde com os recursos que você tinha naquele momento, mas você, a partir de agora, escolhe fazer diferente. E aí, a partir desse momento que você reconhece, você está aberto na disposição de mudar aquilo. E aí você pode buscar ajuda, você pode tentar fazer isso de uma forma sozinha. O caminho, você vai ver qual é o melhor para você dentro do cenário atual. Mas o primeiro passo é você olhar para aquilo e você reconhecer. Ok, eu tenho uma compulsão. Eu não reconhecia a minha compulsão por compra, por exemplo. Tava todo mundo falando, não, você tem compulsão. E eu não reconhecia. Enquanto eu não parei de reconhecer, eu tenho uma compulsão por compras. Eu não consegui mudar aquilo. Então, reconheça. Você não é pior
por causa disso. Você tem uma questão, assim como todo mundo tem, não se julgue. O primeiro passo para você aprender a se amar e ter mais autoestima é você liberar a crítica. A crítica é o que mais fere o nosso auto-amor. Então tenta diminuir a crítica. Ao invés de você ficar se criticando toda hora, faz um exercício. Toda vez que você se pegar se criticando, você se perdoa, eu estou disposta a deixar de me criticar, e faz um autoelogio em seguida. Fala uma coisa boa sobre você mesmo. Isso é um exercício para a vida, para você parar de se criticar. Quando você perceber que está se cobrando muito, feito é melhor do que o perfeito. Quando eu busco a perfeição é inatingível, então eu vou me sentir sempre na insuficiência. Então tenta se cobrar menos, tenta se criticar menos, tenta se olhar mais, com um olhar mais compassivo e acolhedor para você, porque a gente faz isso com o outro, mas não faz com a gente. Com a gente fica o chicotinho cantando. Então seja mais amável e compassivo com você. Olhe para aquilo. O primeiro passo para a mudança é a consciência, reconhecer que você tem aquilo. Reconhecendo aquilo, busca fazer esse exercício diário de autoamor, né? Eu estou disposta a me amar mais. Fica repetindo coisas boas para você. Porque se você está o tempo todo reclamando, se você está o tempo todo se criticando, cobrando, você está numa vibração muito baixa e você atrai coisas ruins. Então, a nossa palavra tem poder. Fale coisas boas para você. Fale coisas boas para as pessoas, vai trazendo mais coisas boas para a sua vida. Isso não é um mundo da Poliana, não. Isso é um exercício diário. Você não vai conseguir fazer isso de uma hora para outra. Você vai se pegar toda, você vai ver o quanto que você se critica quando você começa a se observar. Quando você começa a se observar, você vai ver o quanto que você reclama, se critica, se cobra. E quando a gente faz isso com a gente, meus amores, a gente acaba fazendo isso com o outro também. Então, enquanto você não for mais amoroso com você, você também vai ser duro com a outra pessoa. E o reflexo, né? E a nossa vida externa é reflexo da nossa vida interna. Se eu quero melhorar o meu entorno, eu preciso começar a partir de mim, mudando a minha relação comigo, me amando mais, me cuidando mais, né? Buscando exercitar isso diariamente, me reconectar comigo, com Deus, se assim você acreditar. Mas o importante, primeiro passo, é você reconhecer e você buscar fazer disso uma prática diária. Não é, fiz isso uma vez, não funciona, não vou fazer mais. Não, não é tentar para ver se dá certo. É fazer até aquilo dar certo, até aquilo acontecer. É um exercício diário. Eu digo o seguinte, se você tivesse uma pessoa muito querida sua, precisando da sua ajuda agora, eu tenho certeza que você iria lá ajudar a pessoa, mesmo que você não estivesse num bom momento, mesmo que você estivesse com preguiça, mesmo que você estivesse sem força. E para você? Quando você está com preguiça, quando você está sem força, por que você não faz por você? Porque o outro está sendo mais importante do que você. Então comece a se valorizar mais e comece a cumprir os acordos que você faz com você mesmo. Porque a gente cumpre os acordos com o outro, mas com a gente falha toda hora. Então busque cumprir os acordos que você faz com você e você vai ver como as coisas vão fluir mais. E pedir ajuda também é uma forma de auto-amor. Não está conseguindo sozinho? Busque ajuda, porque isso também é uma forma de você se amar. Reconhecer que você tem uma questão e buscar ajuda. Você não é fraco. Pelo contrário, tem que ter muita coragem para reconhecer, para falar sobre isso e para buscar ajuda. É isso. A menina aqui, a Aracira, essa amiga aqui, ela falou assim, ó, no mundo atual, onde as pessoas se isolam cada vez mais e sem paciência, eu penso que a dupla psicóloga e nutricionista é uma real necessidade para o bem viver. Eu achei interessante que o comentário dela cabe no cenário que nós estamos falando, né? Que você usa a psicologia das emoções, do comportamento, junto com a questão nutricional. Então, assim, vocês estão na frente de uma profissional completa. E eu tenho absoluta certeza que, se você precisar se encontrar nesse caminho, você vai estar muito bem assessorada, você vai estar muito bem assistida pela Vivi Monteiro, pela essa pessoa boníssima de Deus, né, super pra cima. A Vivi é isso aí mesmo, gente, não tem jeito não. A Vivi é essa pessoa, né, com
essa energia lá em cima, nunca me vivi reclamando, nunca me vivi, né, a Viviane fazendo alguma reclamação, alguma lamúria. Ela sempre assim, eu sei que ela tem um monte de problema para resolver, como todos nós, né, um monte de boleto para pagar, mas é sempre com esse sorriso aí, é sempre com essa alegria, e aí diz a Bíblia que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então eu sei que quem te sustenta está garantindo esse sorriso, esse comportamento imbatível que você tem. E muito obrigado, Vivi. Assim, Obrigada, essa sua foi fala aí. um prazer. Você, tudo isso que você falou de mim, você reconhece em mim porque você tem em você. A gente só consegue reconhecer no outro aquilo que a gente tem na gente. Então, tudo isso você tem em você. Te admiro muito. Você é uma pessoa incrível. Por isso que a gente se conecta tanto, né? Porque a gente tem a mesma vibe, a mesma energia. E, gente, eu reclamo também, eu também me estresso, mas eu não fico fazendo disso a constante no meu dia. Eu reclamei, me irritei. Ok, vamos mudar isso. Vamos mudar essa vibração aí, vamos fazer diferente. Porque o problema não é você cair. Todo mundo cai. O problema é quanto tempo que você fica no chão. Esse que é o problema, porque a vida é cheia de altos e baixos. Você pode estar triste, tá lá, chora algumas horas, chora um dia, mas no outro dia vai lá e segue o baile, né? Eu sempre falei, caiu, levanta, se perdoa, ajusta a rota e segue. Esse que é o caminho, né? Porque a gente ficar se lamentando não resolve o problema. A gente pode sim e deve se permitir sentir aquilo, mas sentir não é fazer daquilo a nossa vida, a nossa realidade, né? Ninguém tá livre de passar por problemas, né? E isso, gente, é muito treino. Chegou uma época da minha vida que, nossa, nem eu me aguentava. Eu já passei por essa fase também, mas isso é um exercício diário, é um exercício diário que é construído, né? A Vivi que vocês conhecem hoje nem sempre foi assim. Foi muito exercício, foi estudo, mas foi prática. Porque tudo que a gente estuda, a gente precisa colocar em prática. Tudo que eu aplico com os meus clientes, eu antes sou a minha própria cobaia. Então, é a gente estudar e praticar, vivenciar, já está na Bíblia, orar e vigiar, e é assim na vida, em tudo. A gente tem que ter constância. Então, eu não sei quem falou isso, mas é uma premissa que tudo que não está crescendo está morrendo. Então, a gente tem que alimentar tudo. Se o seu casamento não está crescendo, está morrendo. Se a sua vida profissional não está crescendo, está morrendo. Se a sua vida espiritual não está crescendo, está morrendo. Tudo que não está crescendo, está morrendo. Então, a vida tem que ter movimento. A gente tem que buscar crescer. A gente caiu, sofreu um golpe, aconteceu uma situação desafiadora. A gente chora o que precisa chorar. Sente o que precisa sentir. Se permite mais. Se permite olhar para aquilo com aprendizado, ajusta a rota e segue. Esse que é o caminho, né? O caminho, a gente está em movimento, a gente está em fluxo e você não está sozinho. Precisa de ajuda, busque ajuda, mas não deixe de fazer a sua parte. Porque às vezes as pessoas buscam uma terapia achando que é milagre. E não é. Eu tenho a minha parte de entregar o que você precisa, mas a sua parte eu não consigo fazer por você. Então a gente precisa querer fazer a nossa parte. É um trabalho em conjunto. Né? Às vezes a pessoa acha que o terapeuta não cura ninguém, gente. Vocês é que se autocuram e Deus, eu só guio vocês nesse processo, né? É um trabalho feito em conjunto. E eu trabalho muito com a terapia com a autonomia. A liberdade alimentar com a autonomia. A autonomia é muito importante num processo. Eu sou muito favorável a isso. A gente precisa ter essa autonomia. Então, eu trabalho muito com a educação emocional, de trazer conscientização, trabalhar o que precisa ser trabalhado, mas também ajudar a pessoa a seguir o caminho dela. Isso é importante, né? A gente ter essa autonomia, a gente aprender a gerenciar nossas emoções, a gente aprender a mudar a nossa mentalidade. Isso é muito importante para a nossa vida, em qualquer área, seja em relação à saúde, trabalho, finanças, relacionamentos, né? Isso é vida. É uma filosofia de vida, né? Eu, quando iniciei essa carreira, né, empreendedor digital, há 7 anos que a gente está aí nesse processo aí eu tirei o debatível, né? Da onde veio o debatível? Eu fui lá de alguns versículos que está lá em 2 Coríntios, que diz assim, ó: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Isso você está falando. Perplexos, surpresos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, claro que a gente pode ficar abatido, como você mesmo disse, né? Não vai ser todos os dias que vão ser dias de sol, mas não destruídos. Tipo assim, uma pessoa dessa que é um abatido na vida, e aí depois desses versículos que eu trouxe, essa expressão que vocês, quem nos conhece aí, quem nos... E aí, é sobre isso que você falou. Não acrescento mais nada. Eu só deixei esse versículo aí só para encerrar. Porque realmente, né, todos nós temos problemas, todos nós temos desafios, todos nós somos seres humanos. Não tem como correr, para onde correr. Né? Vamos ter que passar por algumas tribulações. Mas é aquilo que nós fazemos com aquilo que nós temos acesso. Então, se hoje vou ter que remar um pouco, então vou ter que remar. Né? Tem dia que... Saber que a gente precisa amar a gente de forma integral, com a nossa luz e com a nossa sombra. Elas fazem parte da gente. Então, se eu tenho, por exemplo, um gênio que eu não consigo dominar e tal, e eu não reconheço aquilo, eu luto contra aquilo, aquilo vai crescer dentro de mim. Então, eu preciso olhar para aquilo e falar, ok, eu preciso trabalhar isso em mim. Eu não sou uma pessoa ruim por causa disso, mas é uma característica que eu preciso trabalhar em mim. Então, eu vou desenvolver aquilo. A gente tem que ter consciência das nossas fraquezas e das nossas potências, dos nossos recursos, para a gente usar isso a nosso favor. Porque se a gente ficar o tempo todo, né, se punindo, né, porque a gente tem essas questões, a gente nunca vai realmente melhorar. A gente tem medo que as pessoas olhem pra gente com esse olhar julgador e que não nos amem, que não nos aceitem. Mas, gente, a magia tá em você ser quem você é. O seu brilho tá na sua individualidade, não tá em você ser igual a todo mundo. A gente não tem que ser igual a todo mundo. Que mundo sem graça seria se fosse todo mundo igual? Então, Vivi é única, Márcio é único, Papai do Céu fez de alguma forma fora é único no mundo. Então, a gente precisa aprender a se valorizar, se amar do jeitinho que a gente é, sim. Buscar melhorar aquilo que a gente sabe que precisa melhorar, mas olha para aquilo, reconhece aquilo, trabalha aquilo, não tenta esconder nem de você mesmo e nem do outro, porque senão você não consegue mudar. Aí que está a sua transformação. Quando você olha para a sua sombra, você reconhece, você trabalha naquilo, aí sim você consegue deixar a sua luz brilhar. Porque senão você não consegue se amar completamente se você não estiver conectado com a sua essência, com quem você realmente é. Então busque se amar do jeitinho que você é e não como as pessoas esperam que você seja. Aí você vai conseguir ser feliz dessa forma. Gente, certo, essa fala maravilhosa. Gente, estou aqui só me deliciando, consegui um alimento saudável, extremamente saudável nesse pouco intervalo de tempo, né? Passa tão rápido, né? Não sei porquê. É coisa boa passar rápido, né? Momentos bons passam rápido. Beijo, meu amigo. Obrigada pelo convite, obrigada a todos pela presença. Fiquem com Deus. Beijinho. Com Deus. Até a próxima, querida. Tchau, tchau.